Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula do sétimo módulo do curso Vivendo pela Graça. E hoje nós vamos falar sobre consolidar a nova aliança, falar da consolidação, de como consolidar a nova aliança em nossas vidas. Primeiramente, eu quero dizer que tudo parte de uma consciência clara. Ok? O que é a consciência? A consciência ela pertence à esfera da psique humana e é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. Está muito ligado exatamente àquilo que nós temos falado durante todo o curso aqui do Vivendo pela Graça. A consciência nada mais é de que estabelecer algo como uma verdade absoluta ou como mentira absoluta para a sua vida. Então, por isso aqui nós temos dentro do campo da consciência duas coisas, né, que estão ligadas à consciência humana, que é a fé e a idolatria, ok? A idolatria parte da mentira. A fé em Deus parte da verdade. A verdade de Deus é Cristo Jesus. Então, fé e idolatria estão ligadas à consciência humana, ok? A consciência é humana, mesmo atingindo aí um atributo do espírito, da mente e também do pensamento humano. Então, para se ter um estado consciente de mudança de vida, né, pelo Evangelho, pela Nova Aliança, precisa inicialmente passar por esta metanoia. Okay? A consciência ela é construída com várias coisinhas que eu vou falar daqui a pouco, e quando se fala de metanoia é desconstruir as coisas que não são verdades para você, que não são verdades de Deus para você, né? E trazer como verdade absoluta aquilo que Cristo construiu para você. Feito isso, passando por essa metanoia, a sequência, né, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus para que seja muito claro a sua vida a partir daí da nova aliança de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 16, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, por isso que precisa entender sobre a metanoia, né? Mudar o estado de vida, sair do estado humano e entrar no estado espiritual. Por quê? Porque quando se fala, o homem natural, se fala das coisas do Espírito, vai sempre parecer loucura para eles. Tem muitos crentes em Cristo Jesus, muitas pessoas que estão vivendo dentro de uma denominação, dentro de um estado religioso, que vivem completamente com a consciência natural e por isso não conseguem compreender aquilo que nós estamos falando aqui, sobre a nova aliança e o mover sobrenatural, porque tudo parece ser loucura para esse tipo de pessoa. Eles querem racionalizar tudo, né? E não vão entender como Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 2, 14 até o 16. Porque eles não discernem, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, as coisas do Espírito, se não for discernida espiritualmente, com a mentalidade espiritual, com desenvolvimento pela ação do Espírito Santo de Deus da sua vida sobre a verdade de Deus que é Cristo Jesus, ou seja, a pessoa não vai conseguir entender, não vai conseguir viver e vai sempre achar que é loucura. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo deixa essa chave, essa deixa para a gente, trazendo a consciência da mente de Cristo. Tá, mas o que é a mente de Cristo? Cara, para Cristo não existia limite, não existia céu, não existia terra, existia um reino de Deus. E é exatamente isso que a gente tem que trazer como uma consciência clara do que a nova aliança trouxe para nossas vidas. Ela nos trouxe uma forma de pensar, e um pensamento verdadeiro, um sentimento verdadeiro, com ações verdadeiras que vão gerar resultados verdadeiros, ok? Então, quando falamos da mente de Cristo Jesus, vamos analisar um pouco sobre o ministério dele na terra, ok? Senhor, tem essa multidão aqui, mais de 5.000 pessoas. Então, a gente despede eles, não tem comida aqui para todo mundo e já estão com fome. Jesus fala: como que vocês vão despedir? Não tem como vocês despedir essa galera, está tarde, né? E o que vocês têm aí? Tem 5 pães e 2 peixes, ele traz para mim, mente de Cristo. 5 pães e 2 peixes, traz para mim. Aí, através da consciência clara de quem ele era no Pai e a certeza de que o reino já estava manifestado através da vida dele, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes e fala: Pai, graças te dou. E aí alimenta toda aquela multidão. A consciência, a mente de Cristo era uma mente de gratidão. Então ele estabelece a gratidão, né? Consciente de que Deus responderia, né,
resolveria o problema a qual se encontrava naquele momento. É claro que para ele não era problema, o problema era para os apóstolos que estavam preocupados a respeito de como que deveria alimentar aquela multidão. Ok? Então, mente de Cristo é uma mente próspera, uma mente de solução, né? Uma mente o tempo todo ali declarando na realidade que o sobrenatural se manifestaria, porque Jesus discernia tudo espiritualmente, discernia muito bem, como o apóstolo Paulo diz aqui. E essa é a forma que a gente tem que viver para consolidar a nova aliança, né, e os benefícios dela dentro da nossa vida. Vamos falar aqui outro exemplo de Jesus. Eu gosto de usar sempre esses dois exemplos, tanto da multiplicação dos pães, como também sobre a ressurreição de Lázaro. Okay? Era uma coisa muito humanamente impossível, né? Loucura para o homem, então ninguém podia entender de forma natural, então tinha que discernir espiritualmente. Então o que Jesus? Quando ele chega, Lázaro já está morto há 3 dias, né? Assim conta as escrituras, e aí quando ele vai fazer a sua oração ao Pai, ele diz: Pai, graças te dou, porque eu sei que tu vem sempre me ouves, né? Mas para que esse povo creia que tu me enviastes, ok? Lázaro, vem para fora. Ele não pediu, ele declarou. A mente dele estava completamente no plano espiritual, ou seja, no plano do reino de Deus, ok? No plano do reino de Deus, que é um plano espiritual, que é o plano que a gente deve viver hoje. O Kairos nos traz exatamente essa consciência. Eu estou aqui fisicamente, eu sei que eu sou um homem natural, mas agora a minha mente, a minha consciência tem que ser espiritual. Okay? Lázaro vem para fora e todo mundo fica maravilhado. Então essa era a mente de Cristo, uma mente de gratidão, uma mente de certeza, de fé, que tudo aquilo que ele buscasse no Pai através do reino, ele teria. Então nós temos que trabalhar essa consciência clara na nossa vida. Então Jesus, ele cria nisso, a consciência dele era fruto daquilo que ele cria, no amor do Pai. Naquilo que o Pai estava sempre disposto a trazer como benefício para a vida dele e para a vida do povo. Então o estado de consciência sobre qualquer coisa, ele é formado primeiramente com informações, ok? Então se você está aí, tem recebido informações sobre a nova aliança, recebeu informação, isso vai mudar a vida da pessoa, só informação? Não. Tem muita gente que tem informação e não tem a vida mudada, porque se você tem informação, você vai ter que tomar essa informação agora, aceitar ela como verdade absoluta para a sua vida. Isso tanto para o bem quanto para o mal, ok? As informações podem ser para o bem e as informações podem ser para o mal. Então recebeu a informação, ela é para o bem, aceitou para o bem, ou seja, vai se gerar um ambiente do bem, ok? Através da sua vida, lembrando que nós também somos frutos do meio onde nós vivemos, então muito cuidado com os ambientes onde você vai se colocar, vai se posicionar. Existem ambientes que você está ali atingindo um nível de fé legal, recebeu informação, aceitou como verdade para a sua vida, mas chegou no ambiente, o ambiente paralisa você, e você acaba não tendo o resultado que você esperava daquilo que você estabeleceu através da informação e da aceitação como verdade para a sua vida em Cristo Jesus. A nova aliança, a informação da nova aliança chegou, você aceitou, muito cuidado com o ambiente onde você está, porque o ambiente ele pode tanto diminuir quanto amplificar, né, aquilo que você está vivendo. Vou dar um exemplo aqui: igrejas neopentecostais. A maioria das pessoas, quando vão para as igrejas neopentecostais em busca de um milagre, o milagre acontece, porque elas já vão na certeza que aquele ambiente está favorável para ela obter um milagre, né? Aí alguns homens aproveitam muito disso daí para usurpar da galera em si, mas eu não quero comentar a respeito disso, eu quero falar a respeito da consciência clara da nova aliança. Então, o ambiente favorável vai amplificar e vai ajudar você a ter essa consciência clara. A partir daí você toma uma decisão de crer de forma certeira, né, como verdade absoluta para a sua vida, sobre que a nova aliança é realmente algo que Deus trouxe para consolidar o seu coração completamente no propósito dele, que ele trouxe para você, e você viver a plenitude dele. Então, a consciência ela é formada por informações, pela aceitação, pelo ambiente onde você está e até mesmo pela decisão de crer, de acreditar naquilo para a sua vida. 1 João capítulo 5, eu vou ler do versículo de 1 a 15, porque esse texto fala de uma consciência clara. O apóstolo João, para mim, ele tinha uma consciência muito clara de quem é Cristo Jesus. E ele começa a dizer isso para mim lá quando ele escreve o Evangelho, no capítulo 1. Né? Ele fala de uma clareza sobre quem era Cristo, o que Cristo realmente foi para ele, e ele quer colocar com detalhes. E nessas cartas que ele escreveu, também ele gosta desses detalhes. Então é o seguinte, eu quero ler aqui 1 João 5, do 1 ao 15, e quero fazer alguns comentários com vocês a respeito dessa consciência clara que o apóstolo João tinha
a respeito da nova aliança traga por Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, estado de consciência. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Lembra da metanoia que eu falei para vocês? Vamos lá. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Ou seja, lembra da oração de Jesus lá de João 18? João está destrinchando aqui a oração na prática para a gente de uma forma consciente, ok? Aquele que ama o que o gerou, Deus, né, também ama o que dele é nascido. O Flamengo está falando agora da igreja em si, dos irmãos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, ok? Esses mandamentos aqui não, como eu disse nas aulas passadas, não está relacionado à lei, é o mandamento da graça, amar o teu próximo como a ti mesmo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque a lei era um peso. Agora, a respeito de Jesus, o mandamento da nova aliança não é um peso, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ok? Jesus, antes de ir para a cruz, ele diz o seguinte, ele fala do que ele passaria, ele diz o seguinte, olha, digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, mas tenham fé. Eu venci o mundo, através da fé dele no Pai. Então João compreende isso, João guardou isso como um princípio, trouxe para a consciência dele, declarando exatamente que o vence o mundo é a nossa fé, ok? Então vamos continuar. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Lembra que João também escreveu dizendo lá que Jesus disse que o Espírito da verdade viria sobre eles? Vamos lá. Quando se fala de água, fala do batismo de arrependimento, o batismo de João. Quando fala-se de sangue, aqui está falando do batismo do fogo. Já expliquei isso para vocês também. E aí João completa com o Espírito, né? E aí agora ele continua aqui trazendo essa revelação para a gente no seu texto. Porque 3 são os que testificam no céu, né? O Pai, ok? A palavra, ele chama Jesus de a palavra, porque João chama Jesus Cristo de a palavra, é por isso que eu digo que Jesus Cristo é a palavra de Deus, e o Espírito Santo. Esses três são um, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, batismo no Espírito, a água, o batismo da água, e o sangue, a consciência clara do sacrifício de Jesus Cristo. E estes 3 concordam num, ok? Então, ou seja, para se entrar e ter uma consciência clara da nova aliança sobre a sua vida, você precisa ter o discernimento do Espírito, precisa ter o batismo na água, e você precisa ter a consciência clara da obra de Jesus Cristo, ok? Então, sem isso você não vai conseguir viver a plenitude da nova aliança e ter ela consolidada na sua vida. Então, é uma questão de consciência. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Que vida é essa? A vida eterna, traga pela nova aliança em Cristo Jesus. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Qual é a vontade de Deus? Lembra qual era o propósito? Vontade, propósito de Deus? O propósito de Deus era compartilhar o reino dele com os seus seres criados, ok? Então, entenda esse versículo como isso. Pedir alguma coisa segundo a sua vontade, o compartilhar do seu reino, ele vai nos ouvir. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Consciência clara de estar vivendo na nova aliança e desfrutando dos benefícios do reino de Deus. Entendido aqui?
Então a consciência está em acreditar com totalidade, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento aqui na graça de Deus, ok? Ou seja, Jesus morreu para nos trazer novamente os benefícios do reino de Deus, aquilo que Adão tinha perdido no Éden. Deus agora nos traz através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, ok? Então, de que forma que eu vou consolidar isso? Né? A nova aliança é um estado de consciência. Então, criando um estado de consciência, consolidando de quem é Cristo para mim. Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e viver os seus mandamentos. Então, a consolidação da nova aliança não se trata de um sistema religioso, ok? Então não se fica firmado no sistema religioso, não é uma filosofia de vida, não. É viver a revelação da unidade através da prática pela coletividade, compartilhando os princípios do reino de Deus, ok? Eu sempre digo o seguinte: unidade pela coletividade. Jesus, o desejo dele antes da morte era que houvesse unidade entre os irmãos, ok, na terra, junto com ele, com ligação ao Pai, e vice-versa, Pai nele, nós no Pai, nós nele, né? E por aí vai. Então, ou seja, Jesus ele trabalhou a unidade com o Pai, com o Espírito Santo, né, para gerar, na prática da coletividade, né, um coletivo, para trabalhar em prol da igreja, para fazer a obra em prol da igreja, para que todos pudessem estar vivendo os princípios do reino de Deus. E quais são esses princípios? Paz, justiça e alegria, ok? Então, se a gente conseguir receber, ser consciente desses princípios sobre nossas vidas, entenderemos sim o amor de Deus. Porém, não vai ficar só para você, você vai ter que compartilhar com pessoas, como eu li no texto ali de 1 João, capítulo 5, ok? Do 1 ao 15. Gente, então é o seguinte: como consolidar a nova aliança? Primeiramente, crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus e viver os seus mandamentos, ok? Então, de forma muito clara, de forma muito sincera. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, a gente não vive isso na totalidade como igreja, né? Quando eu falo do comum, hoje, infelizmente, os homens estão muito ligados a estruturas, né? Isso por causa dos dois males da humanidade, que eu sempre comento com as pessoas. Os dois males do ser humano é ego e ganância, ok? Enquanto houver ego e ganância, não há lugar para o reino de Deus. Então é o seguinte: onde tem ego não tem um compartilhar, onde tem ganância não tem um compartilhar. E o fundamento da nova aliança é compartilhamento, unidade pela coletividade, ok? Espero que essa aula tenha trago informações para o seu coração, para que você possa trazer aí para a sua vida esta visão clara da nova aliança sobre você, que ela possa estar consolidada na sua mente e no seu coração, e você possa viver como igreja de Jesus Cristo aqui na terra, conquistada, sarada por Ele, ok? Grande abraço e até a próxima aula, e continue vivendo pela graça.